Olá, você que está assistindo o Alien Live. Hoje é sábado, 8 de agosto de 2020. Agradeço a todos os que têm nos prestigiado em nosso trabalho, colaboradores, novos inscritos, canais que nos acompanham desde o começo. Agradeço também a você que está no chat ou vendo gravado. Obrigado pelo apoio. Também é importante que você compartilhe este vídeo em suas redes para que outros possam ter a mesma oportunidade que você em assistir esta live e interagir com a gente. Um agradecimento em especial a você que entrou para o nosso clube de membros por acreditar em nosso trabalho. Se você ainda deseja contribuir também com qualquer outro valor, temos o Superchat. Pelo Superchat, você também poderá enviar sua pergunta ao vivo e ter sua resposta atendida antes de terminarmos a live. Você que é novo no canal, temos o clube de membros. Através dele, você pode comentar ao vivo livremente em qualquer live por um mês e terá outros benefícios do nosso canal. O valor é muito pequeno e você estará ajudando o nosso trabalho. Se inscreva, compartilhe e comente, isso é importante para que você continue recebendo as notificações que são entregues pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui com Leila Sara e vamos falar sobre adrenocrome, súcubus e íncubus. Boa noite, Sara. Boa noite, Clésio. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Deu um probleminha no microfone. Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Está Tá perfeito ouvindo? aqui. Então, boa noite a todos. Vou dar uma explanação aqui. Um comparativo, não vai ser uma live muito longa, né? Eu vou dar um comparativo. Você quer que já começa? Fique à vontade para explanar o tema. Eu só lembro o pessoal que está assistindo para, se vocês quiserem colocar alguma pergunta ou comentário adicional, que durante a live, coloquem através do Superchat, o Clube de Membros, você ainda poderá, através disso, contribuir com o nosso canal e ter sua resposta atendida antes de terminarmos a live. Fique à vontade, Leila, para explanar o tema. Obrigado mais uma vez pela sua participação. De nada, boa noite a todos. O tema é adrenacron, que eu vou só fazer um comparativo, não vai ser igual a outra live, eu vou falar mais sobre íncubos e súcubos. O que são íncubos e súcubos? Íncubos são demônios masculinos, demônios sexuais, e súcubos seria a versão feminina. Esse tipo de demônio, há relatos deles em afrescos, em pinturas, em 2400 antes de Cristo, né? E depois, vindo aqui para mais ou menos século XVII, por toda a Europa, principalmente na Idade Média, né? Em lugares quentes da Europa, houveram muitos casos, né? Desse tipo de invasão. São demônios sexuais. Por que eu falei do adrenacron? Porque, do mesmo modo que os reptilianos fazem ataques no astral a mulheres, a crianças, para roubar o adrenacron, é muito parecido o ataque dos íncubos e dos súcubos, é muito parecido. E naquela época ninguém tinha o conhecimento que tem agora. Eu vou dar um parênteses aqui em primeiro lugar para não dar mimimi, porque eu vou ter que entrar em religião, falar algumas, né, hipóteses. Não sou eu que estou falando, primeira coisa. Não é apologia a sexo, não é crítica a pessoas que tiveram contato com eles, e nem apologia às drogas, deixar bem claro, e nem falando mal de religião, tá? Esse é o ponto que eu quero colocar. Porque uma das possibilidades da existência desses íncubos e súcubos, primeiro, lá em Efésios, se não me engano, na Bíblia católica, talvez, não sei para que, como é colocado os versículos, acho que capítulo 6, versículos 12, lá é pequeno, fala, então Lilith gerou filhos, né, que teve filhos demônios que eram demônios sexuais, que atormentavam homens e mulheres, e pipipi, papapó, não vou entrar em detalhes. Aí você vai lá não sei se é na Torá, porque eu não sou especialista em religião judaica, respeito, acho muito mais legal, mas estou dando exemplos, por isso que eu não quero crítica. Lá na Torá fala diferente, que ela, Lilith, era a primeira mulher de Adão, só que ela era rebelde, ela não aceitava as leis de Deus, né? E ela, não sei o que aconteceu lá, que ela brigou com Adão e ela pegou, falou o nome de Deus bem alto, então ela foi a primeira mulher de Adão, né?
Não vou entrar em muitos detalhes aí, porque aí é a minha parte de ocultismo, mas eu não vou entrar em detalhes. Ela foi jogada lá para as regiões abissais, onde tinham vários tipos de demônios, várias classes de demônios, e ali ela gostou, ali ela ficou. Ela se tornou a rainha, né? A rainha dos demônios. E ela teve filhos e filhos e filhos e filhos e filhos, né? E foram jogados na terra, né? Depois, quando houve aquela batalha de anjos caídos, né? Essa é a outra possibilidade desses íncubos e súcubos serem filhos dela. Terceira possibilidade na Umbanda seria seriam pessoas assim que foram prostitutas, que fizeram horrores com drogas, seriam assassinos, estupradores e estripadores que tiveram mortes violentas e geraram também filhos, né? Eles ficam numa região assim que ninguém quer eles no inferno, ninguém quer eles no limbo, perdidos na terra, né? Estão acima das quiumbas, que são os mortos, né? E abaixo dos eguns, que são os demônios na Umbanda. Isso aí é uma colocação, então são considerados íncubos e súcubos. Aí também tem a parte espírita. São seres, espíritos ruins, obsessores que vêm se aproveitar de homens e mulheres e até de crianças. O adrenacron entra aí porque esses seres, naquela época, na Europa, tem mais esse detalhe, os demonologistas da época, eles achavam assim, como eles não sabiam nada de adrenacron, eles achavam assim, eles vêm aí a serviço do mal, né? Pegar principalmente mulheres, mas as súcubas são demônios femininos, tá? Que vêm atrás de homens. Então, eles achavam que vinha pegar as mulheres só para roubar essa energia, como se fosse doar energia para Satã, um exemplo assim. Eu vou falar muito de demônio, de capeta, então não me interpretem mal, é para poder entender. Então, pelo que a gente estuda, os ataques são iguaizinhos aos ataques reptilianos. Né? Eles paralisam a pessoa fica, não consegue se mexer. No caso das mulheres, é engraçado, né? No caso das mulheres, eles parece que elas são asfixiadas, eles geralmente sentam nas pernas da pessoa, assim, né? E praticamente estupram essas mulheres, o sexo é muito doloroso. Mesmo, em alguns casos, é gerado um orgasmo. Agora, dos homens, não. As súcubas invadem lá a cama, fazem o que tem para fazer, e os homens ficam loucos. Não sei o porquê dessa diferença, só que eles vêm e sugam essa energia do mesmo modo que os reptilianos sugam. Então, eu até falei lá na outra live da história do exorcista, que aquilo não era um demônio, era um Draco. Então, tem que ter muitas separações, muitas divisões, porque tem hora que são Dracos reptilianos e tem hora que são obsessores, sim, no astral, sempre no astral, tá, gente? Tem gente que vê eles ao vivo, mas é sempre no astral, né? Esses seres, eles vêm durante... A vítima está lá deitada, dormiu no sono profundo, né? E, de repente, elas acordam, mas é no astral. E se a pessoa tem um pouco de evidência, ela vai ver a forma dele. Eles não são grandes, a forma verdadeira. Alguns são até pequenos, parecem um duende assim. Outros não. Outros vêm com asas, chifres. Só que para pegar a pessoa, na hora ali que ela é paralisada, eles vêm com formas maravilhosas. A mesma técnica dos reptilianos, né? Só que eles gostam, eles atravessam as paredes, né? Quem viu eles acordados chegando, atravessam as paredes porque creio que são de outra dimensão. Aí, lá, o que eu falei, da onde vem, que probabilidade de onde eles são, ninguém tem certeza. Podem ser seres, sim, que não vêm de Lilith, que não vêm de Umbanda, que não vêm de judeu, pode ser seres interdimensionais. Ninguém tem a certeza de nada aqui, eu sou uma simples pesquisadora, quem sabe mais, põe aí no comentário. O que eu sei é isso, eu sei que são perigosíssimos, eles são considerados demônios ligados ao sexo. E São Tomás de Aquino, na Idade Média, ele esclareceu que tem um porém aí. Crianças, naquela época e até hoje, ninguém pode provar, né? Que uma mulher está grávida, que vão me criticar? Vão.
Eles pegavam, principalmente virgens, porque o suco vital da virgem era o mais forte. É a mesma coisa do adrenacron com o reptiliano. Você vai ver que repete tudo. Eles pegavam as virgens, aí desse acasalamento poderiam nascer seres igual orcs. Lembra lá do Senhor dos Anéis, aqueles seres monstruosos? O Beowulf, não sei quem assistiu com a Angelina Jolie, aquilo é um ser gerado de uma bruxa com, né? Ou de um demônio com um humano. Você quem assistiu Beowulf, escreve Beowulf, aquele filme lá, tá, né? Nasce um bestial, só que também nascem crianças excepcionalmente bonitas, inteligentíssimas, porque se você for parar para pensar, eles são anjos, vamos supor que são anjos caídos, vamos supor que não são interdimensionais. Se são anjos caídos, eles têm o DNA cósmico, o DNA divino. Então, um pingo ali da essência divina vai ter. Então, nasce com a aparência humana, e se for uma criança que nasça perfeita, que não nasça com cara de monstro, de orc, ela vai ser dotadíssima psiquicamente, vai ser intelectualizada, só que ela pratica. Que nem. Aí eu vou citar o filme A Profecia. Você entendeu? Aquela criança que domina todos, aquilo é um exemplo. A criança domina todos até chegar em altos cargos. Vira um psicopata, faz um monte de coisa, mata animal, quebra pescoço. Então, é o tipo de que dizem que São Tomás de Aquino disse que nasce dessas conjunções, né? Outro demonologista da época foi Ludovico, quem quiser pesquisar, tem o livro dele, Ludovico Maria Sinistrari, do século XVII. Ele era um demonologista que ele chegou perto de adivinhar o Drenacron, mas usou com outras palavras. Ele falou assim, eles vinham sugar a energia vital das virgens para tirar o suco vital, ele cita no livro dele, que eu já li. Então, é muito comparativo, né? E como nessa época aí era a caça às bruxas, né? Ele saía aquela matança. Inclusive, dizem que as bruxas também se relacionavam, elas tinham meios de chamar os íncubos e os súcubos para se relacionar, né, e ter troca de favores, ter filhos com poderes, entendeu? Só que também há relatos, né, nesse vucu-vucu da igreja aí, há relatos que, como eles são seres inteligentes, eles atravessavam as paredes dos conventos, dos padres, principalmente da Idade Média lá, e possuíam, se transformavam em freiras, em padres, e vou falar aqui, era um bacanal, era orgia mesmo. Isso tem retratado em pinturas, até de pintor famoso, de Michelangelo, de várias pessoas, né? Diz a lenda até que tem um papa aí que ele adorava, vou até falar o nome, o Papa Silvestre II, ele adorava, ele era visitado sempre por uma súcuba, ele gostava, entendeu? Aí, conjecturas, não sei. Isso aqui são pesquisas, não estou assinando embaixo, não estou falando mal de religião, mal de igreja, isso fique bem claro, tá? E aí, o que aconteceu? Foi tendo esse falatório, e caça a bruxa, e queima a bruxa, e nasce filho deformado. Aí foi indo, que a igreja abafou e acabou. Só que isso acontece até hoje. E tem outra teoria também, que seria filho dos anjos caídos, diretamente dos anjos caídos, que eu já tinha falado de Lilith lá, mas com as humanas. Mas os anjos caídos com as humanas não eram os Néfilins? Então, quando os Néfilins tinham filhos com as humanas, né, poderia ser dos Néfilins com as humanas. Isso eu estou falando mitologicamente, em parte de Bíblia, dessas coisas, né? Existem também relatos que eles chegam, paralisam existem assim, ó, ataques de íncubo, vamos supor, ele pega uma vítima, é sempre aquela. É sempre aquela, é sempre aquela. Só que houve relatos na Itália, na França, de pessoas que nem um vampiro. Ele vem, ele suga energia vital, ele tira esse adrenacron, ele tira, visita a cada 20 dias, 10 dias, não importa, e a pessoa começa a ficar magra, começa a ter doenças, né? Não dormir mais. Só que no caso das mulheres há uma diferença aí entre os reptilianos, porque há relatos que a maioria não gosta, né? Lá nos reptilianos a história já é outra, né? E os homens adoram, né? Eu não sei o porquê dessa diferença aí que acontece, esses ataques.
Aí, o que a igreja falou para abafar? Isso aí pessoas reprimidas, pessoas que não podem fazer sexo, entendeu? Papapá. Aí vem a ciência. Isso aí é o chakra da base. A pessoa não pratica sexo e aí tem sonhos eróticos e fica imaginando bestiais, animais, sei lá, né? O que se passa na cabeça de pessoas doentes. Então tem um leque de coisas. E tem mais uma possibilidade também que é que dizem que o súcubo vira íncubo, vira animal e vice-versa. Vamos supor que tem um homoafetivo, né? Uma pessoa gay, um homem gay, né? Às vezes uma súcuba se transforma em outro homem. Tem isso, e também em animal, para, entre aspas, quem gosta, né? Um assunto delicado, é um assunto nojento, mas tem que ser falado, né? E também casos em livros, em grimórios de bruxas aí, isso aí também né? É pesquisa, que as súcubas vinham, pegavam o esperma na hora do ato, com a relação que ela estava fazendo ali, para ela gerar filhos, né? Seria do inferno, altamente potente, altamente intelectuais, só que para trabalhar para eles depois, né? Caçar mais vítimas. Inclusive tem a lenda, né? Em alguns grimórios de bruxa, que isso aí é minha área, tem uma lenda que talvez fosse ele que tenha nascido uma pessoa boa, não sei se ele era boa, que Merlin era filho de um íncubo. A mãe dele transou com um íncubo. Isso aí é falado em ocultismo direto. Eu não sei se é verdade, porque Merlin ele era um mago, né? Ele fazia muita coisa, mas eu não tenho relatos que ele fazia o mal. Então pode haver exceções, né? É o que eu falei, como existe a centelha divina dentro deles, né? Então aí você para pensar, ninguém sabia de adrenacron naquela época? Tá sugando energia vital. Aí, voltando lá naquele assunto que eu falei que ele escolhia só uma pessoa, e também tinha casos que era 2, 3, sempre as mesmas. Essas pessoas que era vitimizada, só essa, a maioria era levada à morte. Porque ele ia sugando o ki, a energia vital, que se você for ver o ki, a energia, tudo, e o adrenacron, né, que não é o ki, né, não é o plasma, mas é a energia vital, eles também sugam o ki, a energia vital. Né? Aí essas pessoas eram levadas à morte, morriam, pareciam assim, anorexia, com olheiras, tudo, parecia caveira, sucada, é como se fosse um vampiro que tomasse todo o sangue, inclusive eles foram confundidos com vampiros na Idade Média, né? O que acontece? Sara, desculpa te interromper, que eu me lembrei agora daquela questão lá dos índios, né, da América Central, né, dos maias, astecas, aquele ritual deles lá tinha a ver também com o adrenocromo? Sim! Aquele do tirar o coração vivo, eu posso repetir aqui para você. Sim, os astecas eram os principais, tinham mesas ali, né? Desde que já nasciam esses, até filho do rei, tá? Porque naquela época era que nem nossos avós, era 10 filhos, 5 filhos, né? As pessoas iam tendo filhos. Então, o primeiro já era prometido para o deus Quetzalcoatl. Quem que era o deus Quetzalcoatl? A serpente emplumada. Né? Ou o beija-flor azul, porque eles eram pintados como um beija-flor ou uma serpente, não sei por que essa diferença, né? Essa serpente emplumada era um reptiliano, porque ali tem... Essas civilizações desapareceram do dia para a noite. Parece que uma nave-mãe parou ali e levou todo mundo. Então, o que eles faziam? Eles iam com gosto, eles iam com prazer, porque eles davam a promessa para eles que lá do outro lado, o paraíso, iam ter vida regada a ouro, aquele falatório. Só que as pessoas que eram deitadas na mesa, principalmente as virgens, na mesa de sacrifício, o coração era tirado amarrado na purador, era feito um talho, tirado o coração pulsando, aí oferecia para Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e depois que é a serpente, né? Que eu sempre falo isso, as pessoas não entendem que na outra dimensão isso é
perfeitamente possível tirar esse adrenacron, porque a pessoa estava lá, é no momento do sofrimento, né, que eu já repeti aqui várias vezes, é no momento da agonia que o adrenacron, ele tá na coluna vertebral e principalmente nas jugulares, é um líquido meio laranja, né, só que se você tomar o sangue da pessoa ou comer órgãos dela, você vai comer o adrenacron. Aí, então, depois que o coração era oferecido, ele era repartido ali, cada um dava, vou falar aqui que é o jeito nojento que era, cada soldado, os guerreiros, os mais fortes, né, que protegiam a tribo, davam uma sua mordida lá cru mesmo, e realmente, o que o adrenacron faz? Ele libera poderes psíquicos, ele abre portais, ninguém acredita, depois se você quiser eu falo aqui, ele abre portais para outras dimensões, talvez é isso que até os íncubos e os súcubos vêm para cá, porque vem até hoje, isso aí não acaba, né? Isso aí tem relatos, inclusive na internet tem um de 15 dias atrás. E talvez aí eles comiam esse coração, se tornavam fortes, né? Se tornavam fortes, tipo o Hulk, né? Vou dar um exemplo grotesco aqui, fortíssimos. Então, quer dizer, numa batalha, 4 soldados que comiam um coração, nossa, né? Mantinham contato direto com os reptilianos, com esses seres através, porque o adrenacron, ele mexe com o cérebro, ele mexe com dimensões, né? É a droga que é vendida aí, que eu já falei né? Que é tirado através de sacrifício e principalmente de bebês. Que eu falo que os bebês somem no mundo inteiro, não vou falar que do jeito que é feito, porque é cruel, quem quiser entra no YouTube e vê, na Deep Web vê, é cruel, tá? Porque tanto das virgens quanto dos bebês é tirado na hora, porque adrenocron é adrenalina, é 10 elevado a 7. Até, não sei se você vai passar aí, Clésio, tinha a fórmula do adrenocron aí em vermelho que eu pus, para quem entende de química, vai saber como que é. É mais ou menos 10 elevado a 7 a potência dessa droga. Essa droga é vendida na Deep Web, na Dark Web, por... Nossa, é preço de ouro, por isso que ela é associada aos Illuminatis, né? Para quê? Para essa transfiguração, né? Ela também muda a pessoa de forma. Tô falando besteira? Cansou de passar aí na televisão pessoas mudando de forma, inclusive tem uma foto aí que eu te mandei, que o próprio repórter, o rosto dele começa a desmanchar, isso foi filmado no mundo inteiro. Eu não estou falando aqui daqueles olhinhos que eles armam de reptiliano lá, e essa artista, não, eu estou falando de transfiguração, porque o adrenocron, aí eu entro na parte dos reptilianos, se você me permite, você quer saber mais lá dos povos? Você quer saber mais? Fique à vontade. Porque fazendo um comparativo, né, tanto dos povos, eu posso repetir aqui a história lá daquela Elizabeth lá que tomava sangue também, ela era também da Idade Média, ela matou 600 pessoas, ela era húngara, ela tinha um castelo, serviçais, e chamava as pessoas para ir para lá, para trabalhar, pegava mendigo. Ela matou e comeu mais ou menos 600 pessoas, que a polícia achou o resto de ossos, pedaços. Ela tomava banho com sangue, ela tomava banho com sangue ela tomava em taças e depois comia partes do cérebro. Você entendeu? Era uma vampirização, né? Sim. Por quê? Agora, quem contou para elas? Quem contou para esse povo desde lá? Se não era um contato com alguém lá? Eu falo de cima, mas não quer dizer que é iluminado, não. Quem contou, por exemplo, quem contou para os astecas que esse ritual ia dar força? Quem contou para essa mulher que ela não ia envelhecer, não ia ter rugas? Não é estranho? Se ela tomasse o sangue de uma tortura, tem que ser tortura, tem que ser no ápice, a pessoa tem que ser morta, e por isso que eu falo que eu não gosto de falar das crianças, é no ápice da tortura que é gerado o adrenacron, na hora que nem os íncubos e os súcubos, eles fazem a paralisia do sono, então a pessoa fica lá se sentindo sufocada, e eles vão lá, fazem a pessoa ter orgasmos, eles se aproveitam do orgasmo para sugar, eles até fazem aquele, né, de sugar, né? E essa mulher aí, ela comia os órgãos, na banheira ela enchia de sangue, e quem falou? E ela não ficava velha, ela morreu com quase 100 anos, né? Ela não ficava. Agora, quem conta essas coisas, né? Da onde vem? Porque abre portais para outra dimensão, adrenacron, né? Mantém contato com seres, né? Vai saber da onde, né? E
é usada essa droga hoje, ela tem em comprimido, ela tem em pó, ela tem injetável, quer dizer, você está comprando ali uma droga, não estou fazendo apologia antes que você fale, você compra uma droga que foi processada através do sofrimento, da morte de uma pessoa, no mais alto sofrimento, né? Esse adrenacron. Agora, os reptilianos no astral, que eu quero fazer um comparativo aqui aos íncubos e os súcubos agem igualzinho. Então, quer dizer, ai, Leila, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se eu sou... Não tem como. Porque um médium e um vidente, para ele dormir, que ele vê as outras, ele já se prepara para dormir, para não sofrer ataque. Uma pessoa, mesmo que ela... O que eu posso falar? O que eu posso te falar? Por exemplo, orações não vai segurar reptiliano. Não tem como. Você entendeu? Ah, eu sou boa, não sei o que, não. Porque como que eles agem para tirar esse adrenacron? Eles agem igualzinho os íncubos e os súcubos. Primeiro eles vêm, se a mulher tem o marido, tudo no astral, tá? Aqui a conversa agora é no astral. Eles, assim como os súcubos, eles implantam chip no marido, se ela tiver marido, e na mulher. Depois eles voltam, né? Aí eles entram no subconsciente dela, e principalmente, primeiro, eles procuram pessoas reprimidas sexualmente, sabe? Aquela mulher que talvez ela é casada, mas isso é pecado, isso não pode, ou já não tá mais aquela coisa no casamento, então eles começam a colocar na cabeça delas assim, fazem elas ter sonhos eróticos com artistas de cinema, né? E eles começam, então, atacar essas mulheres durante o sono. Eles vêm mais ou menos de 10 em 10 dias, né? Eles atacam elas e retiram o adrenacron. Aí, veja bem, o adrenacron que os reptilianos retiram das mulheres, que é igual dos íncubos, os íncubos acho que só querem para se alimentar, e também porque os íncubos se transformam em homens bonitos e mulheres bonitas, então eu acho que eles usam isso para isso, né? E os reptilianos a mesma coisa. Só que o que acontece? Depois da noite que eles vêm, geralmente à noite atrás dessas mulheres, a maioria é reprimida sexualmente, eles, no outro dia, essa pessoa, ela tem flashes assim, eu sonhei que tinha um animal comigo, porque algumas lembram, porque não dá tempo de ficar o tempo todo com aquela forma do artista bonito, do homem bonito, do modelo bonito, do cantor. Então, às vezes, é o que acontece com os artistas, que dá aquela falha no rosto, né, que parece que começa a desmanchar. Então, que a pessoa acorda super cansada, você aí que está acordando super cansado, não dorme de noite, presta atenção. Você pode não estar lembrando, mas pode estar sendo vampirizado, então, tanto por íncubos, né, como por reptilianos. Então, depois que eles pegam essas mulheres uma, duas vezes, elas se apaixonam. Elas se apaixonam. Principalmente as que são viúvas, as reprimidas, as virgens, né? Elas ficam totalmente apaixonadas, que elas mesmas ficam esperando a visita deles. É uma coisa, assim, muito armada para vir roubar o adrenacron. Que esse adrenacron também serve para servir de... Onde eles colocam as hibridizações deles, aí quem trabalha para eles é insectoide, é grey, então aqueles ovinhos lá, aquelas mulheres que ficam grávidas e depois de 3 meses eles vêm retirar, então serve também para isso, né? Para ficar naquele líquido amniótico, serve para eles mudarem de forma, servem para eles se alimentar, né? Além deles se alimentarem com orgasmos, eles se alimentam com a transmutação, se alimentam do adrenacron também para ficar forte, para andar nas dimensões e continuar o processo deles. Então, não tem fim, isso aí é uma coisa assim que não acaba. Aí, o que acontece? Depois desses ataques, não que mulheres normais, que não são reprimidas ou que são sozinhas e que gostam de sexos, não vão ser atacadas. Essas, inclusive, chamam eles. Eles inoculam. Eles têm, alguns têm uma língua, outros têm 2. Eles têm uma substância na língua que é através dessa, eu não vou falar aqui que jeito que faz também, né? Cada um imagine aí. Através dessa substância,
eles deixam a mulher meio que enformigada e, ao mesmo tempo, ela começa a ficar excitada. E o marido, como ele está implantado, se ele está ali do lado, tanto a mulher solteira como casada, ele fica em estado letárgico. Ou ele levanta, vai para outro lugar, então eles dão um jeito sempre de tirar o marido dali. Então, aí começa esse processo. Aí essas mulheres, elas começam manchas no corpo, como se tivesse levado uma surra, doenças infecciosas, DSTs, né, doenças, porque eles vão de... Não é porque você foi lá no astral e fez que você não vai pegar uma doença e vir trazer para o físico, é difícil entender isso, né? Candidíase, né? Doenças que não é doença sexual, mas é por contato com fungos e bactérias, né? Aí elas começam a ficar com anemia, com cansaço, um cansaço que não passa, fora do comum. E essas mulheres, elas não têm coragem de contar. Elas não têm coragem de contar. E só que tem uma coisa, tanto as reprimidas como as que gostam, que chamam, inclusive as que gostam e chamam, não estão nem aí se sai o adrenacron deles, que eles se transformam de novo em lagarto, elas não estão nem aí, porque diz que o sexo é maravilhoso. Eu tenho que falar que é para os outros saber, né? São orgasmos, assim, intensíssimos, né? Que tanto eles provocam nas mulheres para poder continuar voltando, para elas chamarem eles, e eles poderem fazer o que querem, e isso vai sendo sugado a energia. Você pensa que você está ali no bem bom? Não, você está sendo vampirizada, você vai até morrer, né? Até eles te levar lá, que nem eu falei, para os bolsões, em prisões, né? Em regiões, né? Aí, algumas vítimas, né? Algumas mulheres vítimas dessa que já aconteceu, a gente não dá para provar, sabe? Mulher que teve um filho, que não que amamenta ainda, mas aquele bebezinho tá ali, que ele acorda a noite inteira, então isso, eles já vinham pegando a mulher antes dela engravidar, né, porque geralmente quando ela começa a cair os óvulos, a menopausa, elas começam a ficar velhas, já não interessa mais para eles, porque o fluido, né, a energia vai caindo, caindo. Então, vamos supor que pegou uma que teve um filho, esse filho está com 3 meses e acorda a noite inteira e está atrapalhando as visitas, o que eles fazem? Eles incutem na mente dela, você vai matar o filho, você vai... Tenho que falar, tá? Você vai matar o bebê, e muitas já mataram, tá? Aí são perdoadas, muitas estão presas, tá? Ninguém fala isso na televisão. Muitas são tidas, é depressão pós-parto, ela não aceitou a criança. Muitas vezes, a ciência explica assim, mas muitas vezes é porque aquela criança lá que está chorando que a mãe tem que tomar cuidado, ela está atrapalhando ali roubar o adrenacron dela. Então é uma história assim, quem quer acreditar, acredita, isso existe, tá? Isso é real, né? Agora, para uma pessoa que tem esses sintomas de cansaço, manchas na pele, vamos supor que ela é solteira, ou viúva, como é que eu estou com doença? Se eu não tenho parceiro, eu não tenho namorado, vamos supor uma viúva que está triste ali, como é que eu estou com doença? Então a pessoa não entende que do astral passa para cá, porque eles são seres imundos, nojentos, né? Aí quem que pode ajudar? Um hipnólogo. Ou um terapeuta que acredita em reptiliano, um terapeuta que entra, né, olha os chakras, né, porque do astral, até da nave, se ele escanear uma mulher dormindo, ele sabe que o chakra da base, dela tá girando muito forte, ou que o chakra da base dela tem uma energia ali reprimida, das reprimidas. Aí eles farejam, eu não sei como eles fazem isso, eu não sei, pelo astral. Então, para tirar o trauma delas, se elas não morrerem, não ficarem doentes, é só esse tipo de terapia, de inoculação. Agora, o que eu posso falar mais que isso, Clésio? Se alguém quiser, tem alguma pergunta aí que eu não parei de falar? Assim, eu me lembrei também de uma situação, às vezes a gente vê até fotos mesmo no Google relacionadas com isso, eles misturam, não sei se é porque não entendem se há alguma relação ou não, aquele fenômeno da pesadeira, né, que muita gente também associa com paralisia do sono, estaria relacionado com esses seres ou a pesadeira seria outro ser? Não, estaria com o íncubo. Porque aqui não deu para você passar as fotos, mas todas as fotos, a maioria que eu te mandei, eles estão sentadinhos, sempre encurujadinhos, assim. Se você for pegar um íncubo mesmo, porque tem os maiores com asas, igual demônio mesmo, para quem vê, né? E os menorzinhos, eu já vi. Um tentou atacar meu filho, eu já vi.
Inclusive, eu já vi um que está aí na foto, que ele está deitado em cima da mulher, se depois você quiser mostrar. Eles, deixa eu só tirar o microfone, eles são mais ou menos assim, ó, meio centímetros, esses que são bem demoníacos mesmo, eles são de meio centímetro mais ou menos. Então, pisadeira porque eles sentam na perna da mulher e fica mesmo como se, por isso que tem a ver, eu acho sim, eu quase que certeza, ele pisa, 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 e ela tá em paralisia do sono, e ele sufoca ela para ela não gritar. E eu não sei o porquê, a diferença deles para o reptiliano é que a mulher não tem, tem orgasmo, mas é um estupro, é muita dor. Inclusive, quem quiser visitar o canal lá do Assombrados, do Matheus, ele explica muito bem, o canal do João, do Acervo Maldito, eles explicam muito bem, tem vários, quem quiser entrar lá, tem várias histórias que a Ana e o Matheus contam ali. Estou fazendo propaganda, não, é porque eles são especialistas em histórias mal assombradas. Então, tem a ver sim, tem a ver sim. Agora, tem mais alguma pergunta? O que mais que você falou? Da pisadeira? Eu tinha mais uma coisa para falar. Isso mesmo. É basicamente isso mesmo, que muita gente pode achar que é um terceiro ser, né? Diferente do suco, dos mais... Mas eu falei que tem obsessor, sim, que faz isso. Tem obsessor. Por que você, que nem a Márcia Fernandes lá, aquela vidente, a teoria dela espírita, ela fala que, igual eu falei outro dia dos sonhos lúcidos lá, você baixa a sua vibração do cordão de prata, o seu cordão de prata ele é elástico, certo? Aí eu não falei que você tem a paralisia, porque você volta de onde você está, não sei onde você foi, que astral, que planeta, aí você volta com tudo e dá aquele tranco, não dá aquele tranco. Só que você não está acoplado ao seu corpo. Então, nessa região aqui, entre o céu e a terra, regiões abissais, né? Regiões infernais, você passa ali. Se você está num dia ruim, trabalhou, está cansado, ou xinga muito, né? Fala nome feio, xinga as pessoas, vai dormir com ódio. Ah, querido, não vem falar, eu sou boazinha, as coisas. Não, acontece. Então, você tem sempre que tomar conta dos teus chakras e sempre pensamento. Não interessa a tua filosofia, a tua religião, prepare-se para dormir. Vá mais cedo, prepare-se para dormir. Porque na hora que você descer para essas regiões, é aí que você vai ser atacado pelo povo das sombras, por íncubos e súcubos, por demônios mesmo e por obsessores. E mago negro. Então, para você diferenciar quem que é um, quem que é outro, é muito difícil. Por exemplo, se eu for atacada, eu sou sensitiva, eu sou médium, eu consigo ir no astral, eu sei, eu posso até ser atacada, até ser amarrada por um mago negro, que é assim que eles agem no astral, eles amarram você ali em grutas, em cadeiras, e mantém seu perispírito lá para sugar você, também tira o adrenacron de lá. Aí você está passando mal aqui, o que está acontecendo? Então, se você for prestar atenção, é a mesma coisa no astral, é a mesma coisa com aquele demônio lá, com aquele reptiliano, só muda o jeito de agir, só muda o jeito de agir. Agora, se alguém quiser alguma receita de bruxa para combater, se você quiser que eu dou um jeito de combater isso, se você quiser que eu falo rápido aí, não é misticismo, você aceita? Tem um jeito. Quem mexe com cristais, por exemplo, você não acredita? Mas você está sendo atacado, por exemplo. Você já fez de tudo? Já foi até no centro? Porque às vezes você vai lá no centro, espírita, umbanda, sei lá, ou vai, né, alguma religião, não importa qual, né, que vai lá tirar alguma coisa que você tem. E não resolve, porque não resolve porque são demônios. Mas eu fiz oração, não resolve. Então, talvez você usando algum cristal, por exemplo, a ametista, parece uma pedra boba, mas como ela é a pedra da transmutação, coloca uma ametista embaixo do travesseiro. Tenta. Outra coisa, coloca madrepérola. A madrepérola, que é a parte de dentro da concha, aquelas conchas, são assim, não vou falar que o reptiliano, para eles, nada combate eles. Nada tira reptiliano. Isso aí eu nunca ouvi falar que você consegue tirar ele daqui, seja de onde for. Agora, os íncubos, por serem uma classe de demônios bem inferior, talvez com certas simpatias, hoje em dia já sai colchão preto, né? Esses cama box, né? Porque dizem também que aquele espaço, muitos relatos eu peguei de pessoas, inclusive que a hora que ela está no astral, parece que a cama cresce.
parece que embaixo da cama fica alto, aí ela se vê deitada na cama e o ser saindo de baixo. Parece que ele faz todo esse teatro na cabeça da pessoa e sai debaixo da cama e pega ela. Então, talvez um colchão preto ou um pano preto para quem tem uma, né? Saco de lixo, você não tem pano preto? Põe saco de lixo, por quê? Por que os japoneses dormem no chão? Você já ouviu as lendas lá dos íncubos e dos súcubos? Eles dormem no chão que é para os seres infernais não te pegar. E sempre preto, sempre com uma coisa. Então, é besteira? É mentira? É coisa de guru? É simpatia? Não sei. Tenta. Aí tem gente que vai além, fala para pôr alecrim também no pé e espada de São Jorge embaixo, porque tem gente que é todo dia. Tem gente que é todo dia. Então, não tem como você ajudar uma pessoa. Vou falar, se um íncubo pegar você, você pode rezar, fazer exorcismo, eu sinto muito. Se você deixou, vai longe, você tem que tomar uma providência num segundo ataque. Se ele resolver pegar só você, ele vai levar você à morte, assim como tem relatos na Idade Média, relatos na Itália, se você pegar Grimório de bruxa, você vai achar ali. Então, é uma coisa assim, tem como escapar? De reptiliano eu nunca ouvi falar, né? Porque o reptiliano, ele vem visitar você para tirar o adrenacron até você chegar na menopausa, aí você não serve mais. Aí eles já te passaram doenças, né? Eles já te inocularam um monte de coisa aí, já roubaram os seus óvulos e deram para os greys fazer híbrido, e aí a história vai longe, né? E esse adrenacron, né? Entrando rapidinho em Illuminati aqui em ordem mundial, os artistas usam também para ficar jovens, também para ter sucesso como pactos. Esse adrenacron roubado, né, que os reptilianos roubam, os dracos também, né, não vem achando que só reptiliano não, os arcontes, eles também fazem negociações com os ricos, eles também doam esse adrenacron para grandes Illuminatis, grandes fortunas, né? Vamos entrar em Rockefeller, Rothschild. Então, esse adrenacron também é negociado em forma fluídica, né? Sem matança, né? Nesse caso, mas mais caro ainda, porque ele é retirado, né? Em ato sexual, que é mais forte ainda, e dado para esses artistas, que eu nem vou entrar em detalhe aqui, porque a história é. E por isso que tem cenas que você vê que o artista parece que está desmanchando o rosto e ele tá, e ali é um reptiliano, que é assim que eles estão trombando com a gente na rua. É assim que eles usam esse adrenacron para se camuflar. Uma holografia seria. Mas ela se desmancha, ela se desfaz. Assim como a mulher que transou com ele ali, no final ou no outro dia, ela lembra que tinha um bicho ali. Porque aquele ator bonito, aquele cantor, ele começa a se desfazer. Então, vai longe, tá? Se tiver mais alguma pergunta aí. Deu para entender? Não, com certeza. E eu queria agradecer aqui a sua participação, queria agradecer também o pessoal que esteve com a gente até agora, assistindo aqui com a gente, muita gente assistiu hoje aqui. Queria agradecer a Tissê Sá, novo membro aqui do canal, obrigado pela contribuição, seja bem-vinda. Se ainda quiser fazer uma pergunta, ainda tem tempo. Pode queria perguntar. agradecer a Jane Lira aqui na moderação. Obrigado, Jane, pela participação também. Queria também pedir a todos para se inscreverem. Se você que é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. O seu comentário pode ser deixado após o final da live. Você pode deixar suas informações adicionais, perguntas, de tempos em tempos a Sara virá aqui para respondê-los. Quem quiser ser respondido agora pode fazer através do Superchat, como fez, ou pelo Clube de Membros, como fez a Tissê Sá, obrigado. Fique à vontade, Leila, para dar suas considerações finais. Fale também do seu trabalho que você tem feito. Fique à vontade. Então, Clésio, eu sempre recebo críticas, né, porque eu modero e tenho grupos de ufologia lá no Face, mais de 50, com muitos amigos, né, e publico as suas lives lá, até as minhas. Então, tem gente que entrou ali outro dia respondendo ao cara que falou para mim que como é que eu tenho prova dos Tawhites, como é que eu tenho prova? Pô, eu pesquisei. Né? Como é que eu tenho prova que tem tal white? Aí, de pele azul, tá na internet. O white aí no termo, né, seria tal blue,
mas foram achados muito mais tal whites com a pele, só estou respondendo o cara, tá? Com a pele azul do que branca. E mais como nórdico, como a Tarshahan, né? Então, estou respondendo porque a pessoa quer provas. Eu entro aqui falando, pesquisa, não sou eu que estou falando, livros, links, YouTube, não sou eu que estou falando, igual essa parte de Lilith vai dar controvérsia de religião, não estou aqui para criticar religião de ninguém, inclusive eu tenho que estudar que versículo que inclusive lá em Leviatã também fala, não sei se Leviatã é a Bíblia católica ou é a Bíblia dos evangélicos, se bate, eu nunca li a dos evangélicos, é muito parecida, né? Parece que muda só, pula lá nos Salmos, né? Pula a ordem, mas é a mesma palavra. Então, quando eu falo de religiões, eu quero dizer que não é para falar mal da religião, eu quero dizer que é citado esses demônios dentro da Bíblia, dentro da Torá, né? Dos livros sagrados, né? Aliás, eu acho que os livros dos judeus explicam muita coisa. Você vê o Dipak que vem aqui, né? Explica muita coisa, dá resposta para muita coisa. Então, eu não estou falando mal de religião, não estou fazendo apologia à droga. E quem quer acreditar que demônio existe, acredita, que nem os espíritas, alguns espiritualistas, não, isso aí é obsessor, não. Obsessor é obsessor, Egum, tipo, na Umbanda é um espírito que morreu e ninguém quer ele no inferno, ninguém quer ele em lugar nenhum e ele fica perdido na terra fazendo maldade, entendeu? Cada coisa no seu lugar, porque existem, para quem eu sou ocultista, posso falar, clavículas de Salomão, maiores e menores, né? Salomão pegava, Salomão tá na Bíblia, ele pegava demônio, amarrava pela coleira e fazia o que ele queria, mandava matar, mandava curar, entendeu? Então existem classes de demônios aí, existem raças de demônios da Goécia, 72 demônios da Goécia que fazem o que você quiser, você tem que se iniciar, né? Não vou falar aqui de satanismo, porque cada um usa do jeito que quer, só que as pessoas não confundam, demônio é demônio, obsessor é obsessor, reptiliano, extraterrestre é outra coisa bem diferente, não taquem no mesmo balaio. Porque só porque eu falei lá do exorcista, que aquilo era um Draco, não significa, porque lá ele era um demônio, que ele era um demônio sim. Não, foi tido no filme na época, ninguém falava disso, né? Então você tem que estudar cada caso. Porque os íncubos e os súcubos não são tão inteligentes como os répteis. Aí tem outro detalhe. Eles gargalham, eles riem, parecem, uns falam assim, outra coisa, não, tem uns que falam mal da Umbanda, é pombogira, nem sabe o que é isso. Não é, súcubo não é pombogira, súcubo é demônio, ponto. Pombogira é uma entidade, esquece, passa régua, não tem nada a ver. Então estudem, separem as coisas, só isso que eu falo, e não me critiquem, porque eu sou uma pesquisadora. Agora, em relação ao ocultismo, eu tenho 30 anos de estudo, eu posso te falar muito bem o que é demônio, o que é reptiliano, porque eu já fui visitada por reptiliano, eu sei como que é. Então, o que eu tenho para falar é isso, Clésio, eu sou ocultista, sou taróloga, né? Ainda não abri meu canal, tá lá, mas eu não consigo acabar, é muito serviço, é muita coisa para fazer, e tô aí, cara. Quem precisar de mim, quem precisar tirar alguma dúvida, pergunta aqui, ou vai lá no meu Face, me adiciona, que eu posso ajudar, o que eu puder fazer, né? Porque tem gente que sofre, principalmente as mulheres reprimidas. Ai, que vergonha, eu tô sendo, entre aspas, né? Abusada. Para quem que eu vou falar? Parece que eu sou sem vergonha. Não, você não é sem vergonha. São usados substâncias para você ficar assim, entram na sua mente para você ter fantasias sexuais e eróticas e você tem culpa? Não, você não tem culpa. Então fale, procure um psicoterapeuta, um hipnólogo. Vai atrás, porque se você não for atrás, você vai ser tão vampirizada, você pode chegar à morte. Eu não estou falando brincadeira, eu estou falando verdade. É só isso que eu tenho para falar. É séria a coisa. Mais uma vez, obrigado, Leila, pela sua participação. Queria agradecer também ao pessoal que assistiu até agora. Lembre-se de clicar em gostei, assim vocês poderão estar indicando este vídeo para mais pessoas e também poderão estar sendo notificados a tempo quando tivermos outras lives. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Quem assistiu até agora com a gente, comente com a frase inscreva-se no canal.
assim eu vou saber quem esteve com a gente até o final aqui na live. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, obrigado mais uma vez pelo apoio das pessoas que têm nos seguido aqui no canal. Eu tenho recebido comentários de pessoas que nos seguem há anos, né, e eu agradeço pela preferência e pelo apoio que cada um tem dado aqui ao canal. Se você quer apoiar ainda mais o canal, entre para o Clube de Membros ou contribua com o Superchat durante as lives, coloque sua pergunta assim que nós tivermos mais convidados aqui. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Então, até a próxima live aqui no canal.